Primeiro ato Brasil Colônia, 1530-1822. O século XVI é visto pelos historiadores como o século das civilizações, pois grandes acontecimentos marcaram a história nesse período. As grandes navegações, a reforma protestante e a colonização do Brasil. No dia 22 de abril de 1500, o comandante Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, realiza um culto de ações de graças e proclama a terra de Vera Cruz. Foram recebidos pelos índios que viviam no Brasil. Em 1530, a coroa de Portugal envia o oficial Martim Afonso de Souza para colonizar e povoar o Brasil. Fundou vilas, desenvolveu a agricultura, criou as capitanias hereditárias para ocupar, desenvolver e proteger a terra dos invasores. Nesse período também chegaram os primeiros escravos no Brasil. Por mais de 300 anos, a coroa de Portugal explorou e protegeu o Brasil dos invasores. Que entre eles queremos mencionar a invasão dos holandeses na região nordeste do Brasil, comandado pelo príncipe Maurício de Nassau, protestante calvinista de formação e convicção, que durante 24 anos de ocupação trouxeram desenvolvimento, escolas e as primeiras Bíblias para o Brasil. Abriram 24 igrejas, organizaram o primeiro presbitério, deixando uma semente de esperança aos brasileiros daquela época. Segundo ato Brasil Império, 1822 a 1889. O século XIX é marcado na história pelo colapso dos impérios. Napoleão Bonaparte cria conflitos com toda a Europa. Invade Lisboa, provocando a saída da realeza de Portugal para o Brasil. Dom João VI chega ao Brasil no dia 22 de janeiro de 1808 com toda a sua corte, numa frota de 8 navios. Edita a primeira lei brasileira, abre os portos para os países amigos e libera a entrada de livros no Brasil. Entre eles, chegam porções da Bíblia Sagrada. Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, ou Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Um nome tão grande para um homem influente, com uma vida agitada e curta. Morreu aos 35 anos em Portugal. Seu legado: proclamação da independência do Brasil. Promoveu a alfabetização, recebeu imigrantes protestantes e a abdicação do trono para seu filho Dom Pedro II. Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil, começou a reinar com 15 anos de idade. Homem culto, o jovem imperador estudou português, francês, inglês, alemão, grego, latim, tupi-guarani, literatura, geografia, ciências naturais, filosofia, música e tantos outros assuntos. Seu governo foi marcado por transformações sociais e liberais, com aberturas de bibliotecas, universidades, bancos, e começou o processo de liberdade dos escravos. Homem que amava o Brasil e os livros, inclusive a Bíblia. Em seu diário escreveu: "Eu amo a Bíblia, eu a leio todos os dias, e quanto mais leio, mais a amo. Amo sua simplicidade e amo suas repetições e reiterações da verdade." Dom Pedro II teve a experiência com a palavra de Deus através da semente lançada pelo missionário americano James Cooley Fletcher, diplomata e visionário. Influenciou o imperador e o Brasil com suas ideias de que o Brasil poderia ser uma grande nação se os brasileiros tivessem o Evangelho em seus corações. Terceiro ato, Brasil República, 1889 a 1930. O século XX é marcado na história pelas conquistas das civilizações, com reviravoltas no poder e avanços tecnológicos. No Brasil, após conflitos de interesses entre as classes políticas e militares, o imperador Dom Pedro II é deposto e o general Deodoro da Fonseca publica a Proclamação da República em 15 de novembro de 1889, derrubando a monarquia no Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca
assume como o primeiro presidente do Brasil. A partir daí, vários militares e políticos assumem o poder no Brasil. Período marcado pela libertação dos escravos, separação entre a Igreja e o Estado, liberdade religiosa, o casamento civil obrigatório e a secularização dos cemitérios. Nesse período de transformação social, chegam ao Brasil dois jovens missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Sem recomendações políticas, sem apoio de agência missionária, sem recursos financeiros, mas com desejo ardente de cumprir o Ide de Jesus, proclamar as boas novas de salvação aos brasileiros. Com uma mensagem simples: que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com Espírito Santo. De casa em casa, Daniel Berg foi um grande semeador da palavra de Deus no Brasil, deixando um legado: milhões de assembleianos no mundo. Quarto ato: Era Vargas e a ditadura militar, 1930 a 1985. Ainda na velha República, com a política do café com leite, através de alternâncias de lideranças entre Minas e São Paulo, em 1930, as eleições para presidente do Brasil foi marcada por grandes conflitos políticos que terminaram com um golpe de Estado. Assumindo o poder e o governo do Brasil, o ex-combatente da Guerra do Paraguai, Getúlio Vargas, com apoio dos militares, governou por 15 anos o Brasil com uma política de valorização dos trabalhadores e avanços nas construções estruturais. Após 20 anos de ditadura, foi retomado o processo da República com alternâncias de líderes importantes, entre eles Juscelino Kubitschek, construtor de Brasília, a nova capital do Brasil. Nesse período de transformações sociais no Brasil e no mundo, muitos homens de Deus se levantaram para a proclamação da semente do Evangelho. Billy Graham, Paulo Leivas Macalão, Firmino da Anunciação Gouveia, Bernard Johnson, entre outros. Com ministrações inspiradoras, fervorosas, multidões encheram estádios e praças para ouvir a palavra de salvação, com curas e batismos no Espírito Santo. Quinto ato: Democracia, a partir de 1988. Após 20 anos de governos ditatoriais, a sociedade brasileira clamava por democracia e liberdade de expressão. Com o avanço da tecnologia, a força da mídia, jornais, rádios e televisão, em 1984, com a campanha das Direta Já, o Brasil avança para um novo período de sua história. E em 1988, o presidente da Assembleia Constituinte, o deputado federal Ulisses Guimarães, faz a leitura da nova Constituição brasileira. Nesse curto período de democracia, tivemos algumas experiências boas e ruins com os presidentes: Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Estamos trabalhando e orando pelas novas lideranças políticas no Brasil, guerreando em oração contra as drogas, a corrupção, a violência e desigualdade social, distribuindo alimentos aos pobres, construindo casas aos desabrigados, abrindo postos de coletas de leite materno e proclamando a semente de esperança que é Jesus Cristo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14.